Irmãos, aqui está aquela que é a doutrina mestra da Reforma Protestante, sobretudo entre os reformados, que é a doutrina da graça. A doutrina da graça. E a graça nada mais é do que um presente que você não merecia receber, mas mesmo assim você recebe. Mesmo sem merecer, assim você recebe. Eu costumo dizer que a diferença básica entre a misericórdia e a graça é que a misericórdia é algo que você merecia receber, mas não recebeu. Deus agiu com misericórdia. A graça é algo que você merecia. A misericórdia é algo que você não merecia, que você merecia receber e não recebe, né? No caso, são os castigos eternos de Deus. E a graça é algo que você não merece receber, mas mesmo assim recebe, né? É como você imaginar uma criança que desobedece ao pai e, além dela não ser castigada, ela é presenteada. Você consegue imaginar isso? Um pai dá uma ordem a uma criança e diz a ela, olha, se você desobedecer, você vai ser castigada, vai ser punida, vai ser disciplinada. E a criança então desobedece. O pai a poupa do castigo e ainda leva ele para o shopping para passear e tomar um sorvete. Isso é a graça, é algo que vai além da misericórdia. Então, irmãos, uma grande heresia precisava ser combatida como uma das principais heresias que fizeram com que a reforma eclodisse. Ela estava relacionada ao mercado da fé. As tão famosas indulgências vieram para perdoar pecados, resgatar almas do inferno e garantir tesouros nos céus. Diante disso, havia uma verdade que precisava ser ensinada, que precisava ser propagada. Em um período, irmãos, onde se entendia que a salvação dependia de várias coisas que o homem podia fazer ou deixar de fazer, a doutrina da justificação, né, ou a doutrina da graça, vem para trazer tranquilidade. Em uma geração, em um período, né, onde se entendia que a salvação poderia ser perdida ou adquirida inúmeras vezes, né, a doutrina da justificação, a doutrina da graça, vem para trazer certeza de salvação. Eu lembro que, quando pré-adolescente, por volta ali dos meus 8, 9 anos, antes de conhecer a doutrina da graça, eu congregava numa determinada igreja e eu era crente, fui crente de berço. E eu lembro que sempre que eu pecava, eu ficava morrendo de medo de Jesus voltar naquela hora. E eu pecava e eu dizia assim, Jesus, não volta agora não, que se o Senhor voltar agora eu estou frito, vou para o inferno. E aí eu pedia perdão pelos meus pecados, eu estabilizava minha vida espiritual e dizia, Jesus, agora pode voltar, viu? Estou preparado. Como se alguém fosse digno, né, irmãos, de dizer, estou preparado. E aí eu pecava de novo, eu dizia, eita Jesus, agora não, segura aí. Porque se o Senhor voltar agora, rapaz, eu estou perdido. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a doutrina da graça, nós nos libertamos de um peso gigantesco das nossas costas. Sabe, irmãos, um peso gigantesco estava sendo posto sobre os ombros da igreja no século XVI. Fazendo com que a igreja imaginasse que precisava ou que dependia de uma série de coisas para adquirir essa tão sonhada salvação. Afinal de contas, admitamos, irmãos, se alguém soube vender bem a figura do inferno, este alguém foi a igreja do século XVI. É nesse período que surgem todas aquelas imagens e figuras, quando você põe assim no YouTube, no Google Imagens, demônio, vai aparecer um monte de bicho cheio de chifre, tridente, rabo, uma coisa mais... E tudo isso, né, essa imagem toda foi criada na Idade Média, foi criada no século XVI, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não sei se você lembra, no filme Lutero, uma das cenas é aquela figura nada abençoada, o Tetzel, e ele desenrola assim no meio da multidão uma imagem de alguém sendo queimado em meio ao fogo, com demônios ao fundo. Eles pintaram a coisa de forma maestral. Admitamos, se alguém conseguiu se aproximar
do desespero que será o inferno, este alguém foi a igreja do século XVI. O triste, irmãos, é que parece que a ideia com isso foi de impor o medo, o desespero, a angústia, fazendo com que as pessoas estivessem dispostas a tudo e a qualquer coisa para ser liberto desta condenação. Veja que a ênfase não estava nem na salvação, a ênfase não era no paraíso, não era na libertação deste mundo, mas era no sofrimento, no castigo eterno. Quem quer sofrer, né, irmãos? Quem quer sofrer? Sobretudo com fogo. Então, a doutrina, irmãos, da graça, que mostra que nós somos justificados somente por esta graça, vem então, irmãos, para trazer alívio, sabe? Tirar esse peso, sobretudo dos meus ombros, quando conheci a doutrina da graça, de perceber que não. A salvação não é o que a gente perde na esquina e acha na outra esquina, como a gente perde a chave do carro. Mas o que é a doutrina da justificação, irmãos? O Catecismo Maior do Westminster diz que a doutrina da justificação é o ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele. Preste atenção, não por qualquer coisa neles operada, nem por ele feita, mas unicamente pela obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas somente pela fé. É somente pela graça. E se foi pelas obras de alguém, este alguém foi Cristo. É pelas obras de Cristo. Pelas obras de Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, este foi um dos grandes gritos da reforma, né? Lutero e seus antecessores e seus sucessores vieram então para propagar que, diferente de como havia sido pregado por longos anos, o esforço para conquistar a salvação e libertar-se da condenação não era um esforço nosso, mas foi um esforço já feito, já realizado por Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, e aí não resta dúvidas do quanto isso é uma doutrina que precisa ser outra vez gritada e propagada em nossos dias. É uma doutrina que precisa ser preservada. Porque, irmãos, a pergunta é, será que as pessoas continuam achando que podem adquirir o favor de Deus através de seus méritos, mesmo sendo a doutrina da graça algo tão presente nas Escrituras? Mas é claro que sim, irmãos. Veja, apesar do modo crescente como a teologia reformada tem ganhado adeptos no Brasil todo, acredite uma coisa, isso tem acontecido de forma mais acelerada aqui no Sudeste, especificamente em São Paulo. Porque no Brasil, de um modo geral, irmãos, e olhando para um mapa da igreja evangélica de um modo geral, a doutrina da salvação, ela é baseada no mérito. Ela é baseada no merecimento. Eu diria que este continua sendo um peso para a maioria dos chamados protestantes no Brasil. A ideia de que a salvação é algo que depende dele, depende do seu esforço, depende da sua dedicação. Por mais que de forma gritante Paulo diga, olha, é pela graça. Porque se depende das obras, a graça já não é mais graça. Por mais que tantos textos de forma gritante deixem claro a ideia de que é somente pela graça de Deus que nós somos justificados. Esses dias eu fui acampar com a minha igreja, e aí, no interior daqui de São Paulo, e em meio a um feriado deserto, eu achei uma pequena mercearia aberta. E antes de chegar lá, eu já sabia o nome do rapaz, já sabia que ele era crente. Que alguém na estrada havia me dito, olha,
Tem o seu Luiz que tem uma merceariazinha ali na frente e ele é crente, viu? Se você quiser comprar bebida, não vai achar lá, porque ele é crente, não vende bebida não. Eu disse, não vou comprar bebida não, só quero comprar pão. Eu cheguei lá e disse, olá, seu Luiz, o senhor é do povo que vai morar no céu, é? E ele disse assim, né? Se eu merecer, eu pretendo chegar lá. Deu vontade de dizer, rapaz, então pelo seu merecimento você está perdido. Mas é claro que eu não disse isso a ele. Porque sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que o céu vai estar cheio de gente que nunca creu na doutrina da graça. O céu vai estar cheio de gente que refutou e de que até pode ter pregado o contrário da doutrina da graça. Mas que mesmo assim foi salvo por Deus. Por quê? Porque não é pelo merecimento. Não é pelo mérito, não é por algo que eu faço ou deixo de fazer. Mas é pela graça. É pela graça. E esse, irmãos, foi uma grande briga, né? Uma grande luta dos reformadores de um modo geral. Porque se você acha que é mérito nosso essa ideia de vender a salvação, isso é algo que começou muito lá atrás. Isso tem uma efervescência muito grande no século XVI, obviamente com a tão famosa indulgência, né? Onde eram negociados não somente a salvação, não somente o terreno no céu, não somente a libertação de pessoas do purgatório, mas o próprio perdão de pecados, dentre tantas outras coisas. Sabe, irmãos, olhando para a nossa igreja hoje, a impressão que eu tenho é que nós, de forma consciente, queremos comprar as indulgências. Queremos adquiri-las. Queremos tomá-las para nós mesmos, como que se ela nos garantisse algo ou alguma coisa, neste grande mercado da fé que é a igreja evangélica hoje no Brasil, de um modo geral. É por isso, irmãos, que nós precisamos voltar a estes princípios. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça de Deus.